Medo e pânico está tomando conta de famílias, de pais, de professores, de crianças. Como reverter esta situação de medo que se instalou em toda a sociedade? Oi, gente, eu sou Ângela Adami e você está em nosso canal aqui no YouTube. E o assunto hoje é, assim, muitíssimo relevante, porque estamos, assim, bastante preocupados, muitas pessoas temerosas, famílias, mães, né, pais, crianças, professores, prefeitos, governadores, parte policial, enfim, está assim um pânico instaurado em toda a sociedade. Como reverter essa situação? Essa é a pergunta que eu disse no início. O nosso bate-papo de hoje é com o preletor master da Seichonoye, Frank Júnior Miyoshi Arimori. Ele vem dar algumas dicas, vem aliás, mais do que dicas, dar orientação de como mudarmos esta situação de medo. Este medo que atrai cada vez mais situações difíceis e coisas ruins para a nossa vida. É aqui comigo esse querido amigo, Frank Júnior Miyoshi Arimori, preletor em grau master da Seichonoye. E hoje o nosso bate-papo, tenho certeza que vai fazer assim um bem danado, não só a nós aqui da TV, como o público que está nos assistindo. É um prazer recebê-lo, Frank. Muito obrigado, Ângela. Eu que fico bastante feliz e honrado de estar conhecendo a cidade de Leme. Estou aqui no estúdio gravando aqui em Leme, então para mim foi uma oportunidade grandiosa de poder conhecer mais um município desse grandioso Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando que o Frank já deu uma entrevista, gravou, fez uma live falando da importância da homenagem aos nossos antepassados, e teve assim uma audiência grandiosa, e por isso hoje ele veio de lá de Curitiba para cá, para dar essa entrevista, para participar de uma palestra com a gente na Seichonoye. E o assunto hoje, Frank, que eu gostaria de abordar é um assunto que está muito em pauta nas redes sociais, nos jornais das TVs, que é o medo e o pânico que se instalou entre famílias, pais, professores, alunos. Primeiro, nós convivemos com uma pandemia que nos amedrontou demais, nos prendendo em casa, nos segurando. E agora que isso foi liberado, que as coisas começaram a fluir, o que aconteceu em Blumenau, na escola, e as ameaças que vêm surgindo, que a gente não sabe se são fake news, o que está acontecendo, mas de tudo isso, o que fica? O medo e o pânico. Eu gostaria de conversar com você a esse respeito. Então, Ângela, a questão do medo, ele é literal. Tem um termo que é muito utilizado ali pelo jargão popular, morrer de medo. E pasmem, isso é literal. Tem uma história que foi contada a nível de conto, na verdade, de um pequeno reinado lá na Idade Média, e naquele período estava para vir a peste. E a peste, ela é implacável. Quando ela adentrava uma área de um reinado, ela dizimava 70%, 80% da população. Existia um reinado na Idade Média muito próspero, muito alegre, muito harmonioso. E o rei daquele reinado, ele trouxe os seus conselheiros e falou: olha, vamos negociar com a peste. A gente não pode permitir, né, que ele dizime 70%, 80% da nossa população. Então vamos fazer um acordo pedindo para ele desviar a rota e de repente não adentrar ao nosso reino. Daí foi um negociador, né, com essa solicitação à peste, e a peste falou: olha, qual é o nome do seu reinado? Ah, Reinado da Felicidade. Não, mas
está no meu itinerário, a Peste falou, não tem como, eu vou ter que passar lá porque é ordem de serviço. Daí o negociador voltou ao rei e falou, olha, rei, não tem jeito, a peste vai adentrar ao nosso reinado. Tá, então vamos fazer um acordo com ele. Vamos permitir que a peste possa dizimar tão somente apenas 20% da nossa população. Depois, passada essa parte da peste, a gente acaba reestruturando o nosso reinado e ela volta a ter novamente a felicidade, a prosperidade. Daí ele foi lá e falou, não, eu não posso negociar, é muito pouco. Aqui na ordem de serviço aparece que eu tenho que dizimar 80% da população do seu reinado. Nossa, 80, 20, né? Daí voltou o negociador e falou, então vamos somar, né? 80 com 20. Dá 100, dividir por 2, 50. Geralmente quando você faz negociação, mais ou menos é nesse patamar que é feito. Daí ele falou, então vamos fazer 50%. Daí ele foi conversar com a peste e falou, não, beleza. Olha, então nós vamos fazer até festa de boas-vindas. O rei pegou, mandou fazer um contrato, a peste assinou, o rei assinou, ele fez uma festa de boas-vindas. Quando a peste entrou dentro do reinado, começou a dizimar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%. Daí a peste falou, olha, rei, nenhum, né, reinado fez festa de boas-vindas, mas fiquei feliz, vim agradecer, né, a hospitalidade. Não, peraí, você rescindiu o contrato. Nós firmamos um contrato entre eu, o rei, e você, a peste, que você ia dizimar 50% da população desse reinado. Mas, na verdade, 80% da população foi dizimada. O que aconteceu? Não, peraí, rei, você está equivocado. Na bem da verdade, eu, peste, foi 50% por contrato. Mas e os outros 30%? Morreram tudo de medo. Voltando à questão que você falou, veio a pandemia. Quantas pessoas acabaram padecendo com a doença do Covid, não pela Covid propriamente dito. Tem até uma grande personalidade, um artista global, não é? Que fez Minha Mãe é uma Peça. E aquele ator, ele era muito alegre, muito feliz, muito dinâmico, ele alegrava muito o público. E ele tinha um medo, que foi expresso isso em uma entrevista nacionalmente, que o maior medo dele era contrair a Covid. Fala a verdade, esse artista, ele tinha recurso suficiente para se proteger com higienização, com tudo certinho para, de repente, não ter acesso ou o vírus acessá-lo. Só que o que aconteceu? Ele contraiu a Covid. E o que aconteceu de pior? Ele faleceu de Covid, ele padeceu da Covid. Mas o que ele morreu então? Foi da Covid? Foi porque o atestado médico, não. O fator do falecimento desse grande, né, ator não foi a Covid, foi o medo. Então é muito importante a gente não ter medo. O que mais impede a manifestação da capacidade humana é justamente o fator medo. Atrai. O medo atrai. Aquilo que me temo, me sobrevém. É uma frase bíblica, né? Aquilo que eu temo, me sobrevém. Então, parece até que eu sou uma pessoa que faz profecia. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Nossa, não é sabia. Aquilo que eu temo, me sobrevém. Mas por que nós sentimos medo, Ângela? E por que nós sentimos medo? Porque às vezes a gente não consegue superar esse medo, e são diferentes tipos de medo: medo de ficar doente, medo de cair, medo de dormir à noite, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de perder o marido, o namorado. E assim as pessoas vivem com essa pressão do medo. Medo de perder o dinheiro, de ficar pobre. Sim. Eu vou dar um exemplo quase que infantil, mas acho que vai ser bastante didático para o público. Eu dou um exemplo de medo comparando a uma mãe, um pai levando o seu filho bem criança ainda num shopping center no período natalino. Acredito eu que você já teve a oportunidade, né, de ir em período natalino visitar um shopping center. Aquilo ali está lotado de gente por todos os corredores e por todas as lojas. Uhum. E a criança, enquanto está junto aos pais, ao pai e à mãe, por mais que tenha uma multidão de desconhecidos, ele não sente medo.
Mas você já parou para perceber que em vários locais dessa natureza, uma criança se desvencilha dos pais e ela fica apavorada, com medo. Por quê? Ela se afastou dos pais, do pai e da mãe. Sim. Então, graças a Deus, hoje, a maioria dos shoppings tem um sistema de comunicação muito eficiente, seguranças, e essa criança, de repente, foi levada ao setor específico ali de informações ou de segurança, e lá, no sistema de comunicação, nas caixas de som de todo shopping, é anunciado. Há uma criança com mais ou menos essa idade, com tal roupa, está aqui na sala de segurança, né, de informações do shopping. Gostaria que os pais dessa criança viessem, então, até a esse ponto para resgatá-la. E daí você percebe que naquele momento em que a criança se depara novamente com a figura do pai e da mãe, ele se sente seguro, ela abraça o pai e a mãe e não solta mais. Sim. Enquanto ela está perto do pai e da mãe, ela não sente medo. E o que eu vou fazer? A analogia, a comparação com esse fator que é uma situação quase que corriqueira dentro de shopping center em período de compra onde o volume de pessoas ficou muito grande. Você está na multidão desconhecido, sem a presença do que dá segurança, que é o pai e a mãe. Mesmo nós adultos, nós temos pai. E não é só um pai no questão gênero. Deus é nosso pai e a nossa mãe. O medo, ele surge quando nos distanciamos demais do pai, ou nos distanciamos mais da figura de Deus, que é pai e mãe, princípio positivo e negativo. No momento que você começa a se encontrar novamente, aproximar-se, estar próximo de Deus, essa situação de temor, de medo, ela naturalmente desaparece, como o exemplo que eu dei a respeito do shopping center. E a pessoa me pergunta, mas preletor, como que eu faço para ficar junto do pai? É o que muitas pessoas que estão aí nos assistindo estão pensando, mas como assim, né? Eu faço oração, eu vou à missa, eu vou à igreja, eu rezo o terço, e você está me falando que eu tenho que ficar perto, mas eu estou fazendo tudo e continuo com medo? O momento em que você conversa com Deus é o momento que você está próximo a Ele. Quando você está distante de Deus, você não consegue conversar, porque está longe, né? Ah, mas passa um WhatsApp, né? Manda uma mensagem. Não é bem assim, sabe? O que é próximo de Deus? Deus não é um ser palpável, Ele é invisível. Em japonês, Deus é kami, que vem do termo, expressão kakurimi, que é ser oculto. E como é que eu fico próximo ao ser oculto? Através da mente. A mente do Filho de Deus, que eu sou, tem que estar ligada diretamente à mente de Deus. E quando nós estamos em conexão com Deus, eu estou junto com Deus. E quem está junto com Deus não tem medo. E é óbvio que não vai ter pânico, não vai passar por nenhuma situação complicada, porque Deus está protegendo, Deus está lhe orientando, e todas as suas ações e decisões vai pautar na ideia do seja feita a vossa vontade, porque Deus está próximo de você e as suas ações e decisões serão tomadas pautadas na vontade dele, de Deus. Daí as coisas acontecem e fala, nossa, na minha vida tudo dá certo, que maravilha. Então é muito importante essa conexão da mente do Filho de Deus diretamente com a mente de Deus. Ô Frank, a gente vai continuar o nosso bate-papo, porque eu ainda tenho algumas perguntas para fazer a respeito do medo, principalmente dos pais. Como a gente agora ouve lá aquela cena, né, horrível em Blumenau, os pais estão apavorados mais do que os filhos. Mas a gente vai para um break comercial e a gente volta já já nesse bate-papo gostoso aqui, né? Gostoso porque eu estou com um amigo, mas é um bate-papo realmente que é para despertar a consciência e a gente mudar esta situação para algo que seja de tranquilização, porque tranquilizando, esse medo vai embora e a gente vai deixar de atrair coisas ruins e momentos de dificuldade. O que fazer?
Como tranquilizar isso nessa situação, se hoje está tudo na rede e hoje tanto o adulto quanto a criança, o jovem, está em tempo real vendo notícias? Então, Ângela, esse aspecto é muito importante. Eu agradeço muito a tecnologia que avançou bastante, facilitando muito nossas vidas. Um exemplo hoje, a gente às vezes teria que pegar um boleto, ficar numa fila para pagar uma conta, e você pega, através de um aplicativo do seu celular, você consegue baixar esse boleto, você consegue acessar a tua instituição financeira, fazer o pagamento do boleto que estava para vencer hoje, na maior comunidade do seu lar. Aplicativos de deslocamento, né? Então é muito fácil, e você chega em grandes centros, você, puxa, eu vou ter confiança, então você pega o aplicativo, chama um carro de aplicativo, se desloca, maravilhoso. Só que a tecnologia, ele tem dois aspectos bastante complicados nesse sentido. Um exemplo é a disseminação de notícias falsas, ou determinadas fake news. E tem aquela coisa, né? Dentro das fake news, o mais interessante não é a notícia em si, mas é aquela coisa do fofoqueiro, né? Tinha um jargão popular de um fofoqueiro famoso da TV que falava: eu aumento, mas não invento, né? E quer queira, quer não, quando a pessoa dissemina informação que não tem base assim sólida, ela acaba querendo florear e a coisa começa a tomar uma forma que acaba gerando pânico. Chama-se sugestionamento, que vem de fora, chamando sugestionamento externo. E quando a gente é acometido por essa situação, a pessoa acaba tendo insegurança, porque o fator externo, ele é muito agressivo. E essa agressividade que vem do fator externo nos remete a esse pânico, a esse medo. Então, num primeiro momento, o pânico das crianças que passaram por aquela situação, e depois a disseminação, sabe? Eu lembro que quando ocorreu o fato, eu estava num sítio, trabalhando na chácara, na horta, e estava sem saber do que estava ocorrendo, porque lá nem pegava celular direito. Então, eu estava lá de boa, né, em contato com a natureza. Daí veio as informações, daí enquanto eu estava vindo, um falava uma coisa, outro falava outra, cheguei em casa, já o negócio era maior. Daí quando eu fui à noite, eu falei, nossa, aconteceu uma tragédia. Não estou falando que aquilo não é uma tragédia, não é isso. Mas a maneira como a pessoa coloca em evidência um fato ruim, e daí aquelas pessoas que querem, entre aspas, se aparecer, elas se falam, puxa, para eu me tornar famoso, nem que eu tenha que cometer um ato dessa natureza, então eu vou ser famoso. E daí incita aquela pessoa a se tornar famosa através de uma atitude equivocada. Por quê? Ela fez uma pessoa, um ídolo no sentido negativo, mas ele se tornou referência. Está no Brasil todo, está no mundo inteiro, imagine. Cara, não era conhecido, agora o mundo inteiro está me vendo. Então eu falo, olha, que oportunidade de eu, né, promover a minha imagem, nem que seja negativa. Tudo por um like, tudo por um view, tudo por um seguidor. Olha só que ponto que eu quero chegar na questão da tecnologia. Então, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado com esse aspecto, né, da tecnologia, que facilita a vida de nós, com certeza, mas concomitantemente a não sábia utilização da mesma acaba nos remetendo a esse aspecto de temor, de medo. Isso acaba incutindo medo nos pais com relação a levar os seus filhos para a escola ou não, e os filhos já vendo aquela ansiedade dos pais, ele fala, puxa pai, realmente, né, estudar lá está meio complicado. E fala a verdade, Ângela, nós somos um ser social. Nós temos que ter convivência com a sociedade. E quando você acaba perdendo a oportunidade de conviver, ela se torna uma pessoa egoísta. Imagine, se mesmo convivendo socialmente, você acaba tendo pessoas egoístas, imagine a pessoa viver sozinha, isolada. Essa situação de egoísmo, ela vai ficar muito mais evidente. E os aspectos... que acaba, nem que eu tenho que passar por cima do outro, o meu desejo tem que prevalecer, acaba gerando um efeito dominó. Então, o que é importante nesse aspecto para as famílias, para os pais, né, para as escolas? Não ficar dando muita evidência nessa informação. Eu lembro que, quando não existia internet,
existia muito meio de comunicação, né? O rádio, a TV. Daí, quando caía um único avião no mundo, aquilo ficava rodando o mês inteiro. Morreu tanto, não sei o quê. Só que daí eles não falam, né? Nossa, tiveram milhares de voos que decolaram e pousaram em plena tranquilidade. Eles dão evidência, não é? A notícia, ele acaba dando ibope quando você dissemina a destruição, a desgraça, a situação ruim. E daí, de repente, no caso, né, desses ataques dentro de escolas, seja ela escola infantil, ensino médio, ele acaba, puxa, eu vou ser famoso, porque eu vou estar na televisão, eu vou estar na internet. Mesmo que vá preso, ele sabe que vai preso, ele vai sofrer, mas pelo menos ele ficou famoso. Então, às vezes, a gente dá muita importância a essas informações, esses sugestionamentos externos, e esquece-se de vibrar. Daí eu gostaria de voltar a uma questão de lei, de semelhante atrai semelhante, e os semelhantes naturalmente se repelem. Porque a pessoa tem medo do escuro, mas o que é escuridão? A ausência da luz. A ausência da luz. Num lugar escuro, se de repente aqui acabar a energia, se não tiver gerador, essa sala aqui, que é um estúdio, ela vai ficar totalmente escuro, negro. Sim. Então você não vai ter como, vai poder tropeçar aqui nos equipamentos, acabar gerando um acidente muito grave, a gente se machucar ou machucar uma terceira pessoa. Mas se existe luz, a gente tem a visão do todo e desvia-se das coisas que pode causar o mal. E vai com segurança até o ponto que você quer chegar. Agora, o que é importante dentro desse aspecto é justamente fazer com que a luz predomine. O que significa a luz predomine? Manifesta o amor. Porque as pessoas ficam com ódio. Ai, que ódio, ai, que ódio. Ai, que coisa, quero matar. Daí esse sentimento, ela vibra para o universo. E o universo capta e ela dá eco. E daí aquela situação retorna. Então é dando que se recebe. A pessoa acha que a lei dar e receber só tem a ver com questão financeira. Mas não é. Tudo que nós emitimos para o universo, nós estamos doando a ele. E existe o retorno, né? A lei do retorno, daí receberás. Então tudo aquilo que você emite de ódio acaba gerando essa questão do ódio. E daí acaba gerando uma situação que não estava prevista para a tranquilidade. Daí gera o que nós chamamos de desequilíbrio dentro do organismo ou o conflito. Então, para que haja paz nas escolas, paz nas cidades, no estado, né, no Brasil, no mundo, nós, cada um de nós, temos que vibrar luz, vibrar amor. Porque quem emana amor, luz, ele vai receber luz, vai receber amor. Então, nada vai querer causar dano a você. Muito pelo contrário, ele só vai querer proporcionar a você conforto, comodidade. Quer que você sinta-se seguro e não lhe cause nenhum tipo de insegurança. Então, esses fatores que a gente acaba não dando muita importância, que são também impalpáveis, a gente acha que resolve assim na base do dinheiro, né? E não é bem assim que funciona. Talvez você tenha dinheiro, mas você não consegue ter domínio sobre uma situação mesmo pagando, porque você não domina algo que você tem que dominar, chamado a sua própria mente. Daí, quando você domina a sua mente, você domina a sua agressividade. E dominando a sua agressividade, as pessoas não vão querer se defender da sua agressividade. Daí reina a paz no mundo. Chamamos de grande harmonia. A harmonia, ela surge quando a gente não quer subtrair do outro ou prejudicar o outro. Muito pelo contrário. Todas as minhas ações são somente para beneficiar as outras pessoas em grande quantidade. E as pessoas recebendo isso em grande quantidade, ele fala, puxa, nem que ele não lhe pague, mas vai lhe abençoar, vai lhe agradecer. Essa bênção que vem como eco, essa gratidão que vem como eco, gera o que nós chamamos de equilíbrio, ou harmonia. E tudo se ajusta no seu devido lugar. E daí ninguém vai querer competir e comparar com as outras pessoas. Ela só vai querer oferecer. Todos nós temos amor a oferecer. Todos nós temos luz a oferecer. Então, nunca se esqueça de oferecer a sua luz, o seu amor. Que daí esse aspecto da desarmonia, do medo, né, da apreensão, acaba desaparecendo, porque você não tem
espaço para manifestar isso como forma de retorno. Então você vive em harmonia ou tranquilo. Você tranquiliza a sua mente e daí você tranquiliza o ambiente. Não tem como tranquilizar o ambiente colocando monitoramento, colocando guarda-armada, que isso vai gerar mais conflito. Você acha que isso vai prejudicar? Isso que estão alertando, tem que fazer isso, tem que levantar o muro, tem que construir o muro, pôr cerca elétrica, pôr o guarda-armado. Isso tudo é como o fermento jogado numa massa. Isso, sabe? É igual a guerra da Ucrânia e Rússia. O que se percebe? Quanto mais você pega e arma a Ucrânia fazendo esse envio de armas de grande alcance, a Rússia vai ficar ainda com mais temor e vai querer se defender. E não vai gerar paz nunca. Porque ele está utilizando uma arma, com outra arma, então, tipo assim, agora quero ver quem é mais forte. Daí tem destruição mútua. Ninguém ganha com guerra, nem nós que não estamos naquele território. Todo mundo perde. Todo mundo perde. O que tem que se fazer? Manifestar a grande harmonia. E como se manifesta a grande harmonia? Através do amor, através do perdão. Isso gera o que nós chamamos de aproximação. Ô Frank, e aí é o seguinte, então, você falou aí muitas coisas importantes, mas vamos numerar aqui 3 que a gente pode tentar virar a chave da cabeça das pessoas. Primeira e mais importante, a gente vê que as pessoas se afastaram de Deus. Esse é o ponto fundamental. Começando nas famílias, porque até então as famílias tinham aquela fé e aquela conexão com Deus. A criança já cedo aprendia a orar antes de dormir, a agradecer, a fazer a primeira comunhão, o catecismo, ir para a missa. Então, família. As famílias precisam voltar a se conectarem com a energia, com a luz, ou seja, com Deus. Sim. Primeira. Segunda, fazendo isso, ela vai contaminar o ambiente familiar, preparando os filhos para saírem de casa. E com isso, a criança vai levar para fora aquilo que ela está vivendo dentro de casa. Esse seria o segundo instante de harmonia. Harmonia com Deus, a família, harmonia com a família e a harmonia na parte externa. Quando sai e cai no mundo, que a gente fala, ou seja, entra na escola. E no momento que a gente está vivendo de redes sociais e de ser tudo assim muito rápido, é realmente reverter o quadro. Primeiro, a gente até ouviu que as redes de TV parece que não vão mais divulgar, porque eu acho totalmente errado. Você liga na TVE X, está passando a notícia. Na TV Y, está passando a notícia. Na outra TV, está passando a notícia. Você liga de manhã, está passando a notícia. Você liga à tarde, está passando. E as pessoas, tem pessoas que se comprazem de estar ali, e aquilo tudo é como um veneno que a pessoa está tomando. Não é por aí? Não tem que se blindar disso, já que tudo vale por um clique, por um link, por um seguidor, por dinheiro, que hoje se pensa muito na parte monetária de dinheiro. Então, tem que partir da pessoa essa blindagem. Olha, essa notícia não me serve, eu não quero assistir. E quando ela assiste, no caso, como você falou, já descarrega aquele... É como um raio, porque a mente é como um raio. Se a gente pudesse enxergar o que a mente provoca quando lança um pensamento negativo sobre algo, sobre alguém, é destruidor, não é isso? Um ponto bem interessante que você colocou. As pessoas cobram muito educação. Mas educação se aprende dentro de casa, não é instituição. Se você parar para analisar, a maioria das famílias tem conflito entre elas, entre cônjuges. Isso acaba remetendo entre a figura paterna ou materna, para com os seus filhos, e esse conflito é uma guerra. Então ele quer sair e fala, nossa, eu aprendi o que em casa? Guerrear.
E ele leva esse sentimento de conflito para o ambiente social, seja no trabalho, seja ensino, convívio social. Isso acaba gerando esse tipo de comportamento humano. Então as pessoas, a culpa da escola, a culpa do governo. É muito cômodo justificar a incapacidade das famílias de dar, não é, essa educação dentro de casa de harmonia, e falar que é culpa do governo, falar que é culpa do sistema. Mais fácil jogar a culpa no outro. Isso, é muito mais cômodo. Tá? Então, o que eu digo, eu não estou falando que isso é a tábua da salvação, não é isso, mas vamos utilizar um método que não tem custo, não tem. Educar uma criança dentro de casa, educar os seus filhos, isso não tem custo. Trocar palavras afetuosas, de elogio, de enaltecimento e agradecer. Será que isso custa para uma família? Não custa nada, mas você está educando o seu filho. E esse filho ele vai entrar para a sociedade com esse comportamento no ambiente de trabalho, com esse comportamento no ambiente social. E daí contamina as outras pessoas, entre aspas. Isso gera o que nós chamamos de grande harmonia, sem precisar de grandes investimentos na área de segurança. A segurança é colocada quando existe essa plena harmonia, porque não existe conflito. Eu até brinco, né? Alguém investiria hoje seus recursos lá na Ucrânia para construir uma indústria, uma fábrica, prestar um serviço? Por quê? Porque lá existe conflito, guerra. Mas, em países onde existe harmonia, reina a harmonia, você sim seria um grande investidor para aquele país em grande harmonia, porque lá você tem certeza que vai prosperar o seu investimento. Então vamos criar primeiro um ambiente harmônico no lar, para que esse ambiente possa replicar na sociedade. Isso não gere nenhum tipo de conflito com as outras pessoas, sem a necessidade de ter ataques dessa natureza, que acabou gerando temor na sociedade, principalmente na sociedade em que está na fase estudantil. Daí as crianças vão se sentir seguras, porque ela tem segurança em casa, isso nos remete também a segurança dentro da própria sociedade. Então, meus amigos, a dica que eu dou para todos vocês, vamos fazer a tarefa de casa. Isso não exige decreto, não exige nenhuma aprovação do Congresso, nem da Assembleia Legislativa e nem da Câmara Municipal. Isso é algo que nós conseguimos e devemos colocar em prática, sem custo. Isso vai dar um grande resultado para toda uma sociedade. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês com relação a esse assunto tão delicado. Mas isso vem para a gente refletir. O que nós podemos fazer? Cobrar dos outros é muito fácil. Mas o que nós podemos fazer? Se cada um fizermos a tarefinha, cada um pouquinho, as coisas se estabelecem em perfeita ordem e vai se voltar novamente àquele aspecto da naturalidade, não digo normalidade, é a naturalidade da vida, que é o princípio do crescimento infinito. E a gente está aqui encerrando essa entrevista maravilhosa e, inclusive, com essa pergunta que o Frank deixou. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para que haja harmonia entre os seres humanos? Muito obrigada por sua presença. Espero que a gente tenha outras oportunidades desse bate-papo, porque eu sei que você tem muito a acrescentar com o seu conhecimento. Então, eu aguardo você para outras entrevistas. Mesmo você estando lá em Curitiba, a gente faz aqui através dessa tecnologia, sim, que pode ser maravilhosa e trazer benefícios, que é isso que a gente quer. Benefícios. Obrigada, Frank. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer a tarefa de casa que vai dar tudo certo. Tarefa de casa.